servas da renovação carismática da Diocese de Lusiânia. Olá, intercessores. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Espero que todos estejam bem. Meu nome é Anilma. Eu estou coordenadora do Ministério de Intercessão em Cidade Ocidental e Paróquia Santo Antônio. E hoje eu venho dar continuidade à nossa formação. A formação da apostila 1 para intercessores. Creio que alguns devem ter essa apostila em casa, certo? Essa formação ela já foi iniciada pela nossa coordenadora Liliane, onde ela nos passou o capítulo 1 dessa apostila. Ela falou sobre o grupo de oração e semear a cultura de Pentecostes. Falou também a respeito da identidade da renovação carismática, a nossa identidade. E eu vou dar continuidade a partir do capítulo 2. Nós vamos falar hoje sobre os alicerces da vida do intercessor. Então vamos iniciar a nossa formação em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, pessoal, nós vamos falar sobre os alicerces da vida do intercessor. E o que são esses alicerces? São práticas que sustentam a nossa vida de oração, a nossa vida pessoal. São práticas que fazem com que nós cresçamos em intimidade com Deus, em intimidade com o Espírito Santo, que faz com que a nossa liberdade e docilidade ao Espírito Santo se torne maior. Então, nós temos essas práticas, são as práticas espirituais e são também esses alicerces que são esses alicerces que nos sustentam, tanto na nossa vida pessoal como espiritual, certo? Veja bem, a apostila nos fala de 6, que a adoração ao Santíssimo Sacramento é um dos alicerces, a oração pessoal, o sacramento da reconciliação, ou seja, a confissão, a meditação do Santo Rosário e o jejum. São o jejum e a leitura orante da palavra, certo? Então, são 6 alicerces que a apostila vem nos falar, que são importantes para a nossa vida de oração, para que a gente cresça, fortaleça no nosso ministério, na nossa vida pessoal, na nossa vida de oração como um todo, certo? Nós vamos falar do primeiro alicerce, que é a adoração ao Santíssimo Sacramento. Adorar Jesus, estar diante de Jesus. É importante que nós creiamos que aquela promessa que Jesus nos fez, que não nos deixaria órfãos, que Ele permaneceria conosco, é uma promessa verdadeira e Ele permanece conosco na Santíssima Eucaristia. Então, nós precisamos estar diante dEle, né? A adoração ao Santíssimo Sacramento, ela não só alegra o nosso coração, ela não só nos cura, ela não só nos liberta, mas ela faz com que nós experimentemos com profundidade o amor de Deus na nossa vida. E é esse amor que nos impulsiona, é esse amor que nos empurra a servir. Então, a adoração ao Santíssimo Sacramento nos fortalece na nossa fé, nos fortalece na vivência com o Espírito Santo, na intimidade com o Senhor, além de nos alegrar, né, em estar na presença daquele que é. Eu vou ler aqui um pequeno trechinho do que é adorar. São Pedro Julião Eymar, ele nos fala que adorar é partilhar a vida de Maria sobre a terra quando adorava o Verbo encarnado em seu próprio seio virginal. E quando o adorava no presépio, na cruz,
na divina Eucaristia. Veja bem o que São Pedro Julião está nos dizendo. Que adorar Jesus é adorar como Maria adorou. É partilhar desse sentimento de Nossa Senhora com Jesus. Pense quantas vezes Nossa Senhora passou a mão em sua barriga e ela adorou Jesus. E ela desejou Jesus e ela quis Jesus. Então, o intercessor, eu e você, nós temos a necessidade de ir diante do nosso Mestre, de desejar, de amar, de querer estar diante dele. Porque, afinal de contas, é dele que nós aprendemos tudo aquilo que nós sabemos. E que nós nos transformamos em tudo aquilo que nós somos. Então, é ele que nos faz, é ele que nos ensina, é ele que nos refaz quando necessário. Então, adoremos ao Senhor Jesus, não porque ele precisa, mas porque nós somos necessitados dele. Porque antes de ser intercessor, eu sou adorador. O nosso ministério vai passar, mas o amor e o desejo de estar diante do nosso Senhor, no nosso coração, ele deve permanecer, independente de ministério, tá? Mas, como estamos falando especialmente para intercessores, certo? Então, a adoração é algo importante na vida do intercessor. Estar aos pés do Mestre é algo importante na vida do intercessor. Então, é importante que nós tiremos uma hora, meia hora, eu não sei do seu tempo. Cada um faz o seu tempo. Mas é importante que nós tenhamos esse compromisso de ir falar com Jesus, de nos apresentar diante dele, de querer conhecer o coração dele, de querer estar diante dele, de querer amá-lo cada vez mais, tá? Santo Afonso de Ligório diz que o amor é como um laço de ouro que une os corações de quem ama e de quem é amado. É isso a adoração. É quando nós unimos o nosso coração ao coração de Jesus. E ele nos olha e nós olhamos para ele. E esse laço vai se fortalecendo e vai se aprofundando. Então que nós possamos estar diante daquele que nos olha, daquele que cuida de nós. Que nós possamos amar a quem nos ama há muito mais tempo. A quem nos ama eternamente. Certo? Então essa é a adoração ao Santíssimo Sacramento, que é o primeiro alicerce, certo? O segundo alicerce é a nossa oração pessoal. Porque nós precisamos dialogar com Jesus. Nós precisamos falar com Jesus. Eu não sei você, mas eu tenho a necessidade de falar com ele todos os dias. De me colocar na presença dele todos os dias, sabe? De me encontrar com ele todos os dias. Então a nossa oração pessoal é esse encontro com Jesus. É esse encontro que você tem na sua casa. Quando você entra para o seu quarto, você fecha a sua porta e você se abre diante daquele que é. E você fala com ele, e você chora diante dele, e você escuta o que ele tem para te dizer. A oração pessoal é um diálogo. Eu falo com Deus e Deus fala comigo. Então, nós nos comunicamos. Não é só eu falar, mas é também ouvir do Senhor. Então a nossa oração pessoal é um dos alicerces e é importante também. Porque como que eu vou falar de Deus se eu não o conheço? Como que eu vou apresentá-lo se eu não o conheço? Então eu preciso conhecê-lo para apresentá-lo. Eu preciso conhecê-lo para saber o que ele quer de mim. Eu preciso conhecer o coração de Deus. Eu acho muito interessante aquela passagem do Evangelho de São João, capítulo 13, ali nos versículos 23 e 26, quando Jesus fala para os seus discípulos, alguém vai me trair. E aí fica um olhando para a cara do outro e perguntando quem será, quem será. E aí Pedro vê que João está perto do Senhor e fala, pergunta aí, quem é? E aí João, a palavra diz que é o discípulo amado, então nós sabemos que é João. João reclina a sua cabeça, a palavra diz exatamente isso, que João reclina a sua cabeça no coração de Jesus, no peito de Jesus, e pergunta, Senhor, quem é? E aí
Jesus fala quem é que vai traí-lo, né? Aquele a quem eu der um pedaço de pão. Então, João colheu do coração do Senhor aquela confidência, porque os outros não sabiam. É tanto que quando Judas sai, né, que o Senhor fala, faz aquilo que tu tem que fazer, e ele sai, eles acham que o Judas fica com dinheiro, então ele deve ir comprar alguma coisa. Eles não ouviram aquilo que o Senhor falou para João. Então foi algo que foi confidenciado a João naquele momento. Então o intercessor, na sua oração pessoal, é um momento em que você reclina a sua cabeça no coração de Jesus. E ali você confidencia a sua vida ao Senhor e ouve dele aquilo que jamais o ouvido humano ouviu. Então, a nossa oração pessoal, ela é importante. E é importante ser constante, tá? Na oração pessoal. É necessário constância. E para a nossa oração pessoal, é importante observar alguns pontos. Por exemplo, a disposição interior, ou seja, o desejo de me encontrar com Jesus. Quando eu desejo me encontrar com alguém, eu me arrumo, eu arrumo a minha casa, passo perfume, né? Faz uma comida gostosa. Então, essa disposição de eu vou encontrar com o meu Senhor, eu vou estar diante dele. Porque quando você tem essa disposição, você vai com alegria diante do Senhor. Quando você tem essa disposição, por mais triste que você esteja, o seu coração se alegra em saber que eu vou lançar essa tristeza aos pés daquele que pode todas as coisas. Daquele que pode pegar essa tristeza e transformá-la em alegria, certo? Outro ponto, escolher um bom lugar. Quando você vai marcar um encontro com alguém, você não marca em qualquer lugar, né? Então você marca num lugar legal, você marca num lugar onde você possa conversar com a pessoa, né? Onde você possa ficar à vontade com aquela pessoa. Então escolha um bom lugar que seja silencioso, um lugar onde você não vai ter pressa de sair, um lugar onde você consiga ficar à vontade, relaxado. E relaxado não é desleixado, tá, pessoal? Definir um tempo, marca um horário. Por exemplo, todos os dias, 8 horas da noite, meia-noite, 5 horas da manhã. Tem pessoas que têm uma disposição maior para orar pela manhã. Tem pessoas que têm uma disposição maior para orar pela madrugada. Então, isso é de cada um, não é uma regra, né? É você que marca o seu horário. A posição do corpo. Se coloca diante do Senhor, ficando à vontade, confortável, mas reconhecendo que você está diante do Senhor, com reverência, né? Mas também relaxado, confortável, né? Põe uma roupa que te deixe confortável, sente-se num local em que você fique confortável, em que você não tem aonde você não se sinta pressionado, machucado de alguma forma. Se coloque diante do Senhor numa posição em que você se sinta à vontade, para ficar ali, sem pressa de sair, tá? Serenidade interior, buscar esvaziar-se, né? Às vezes a gente vem diante do Senhor e é claro que a gente sempre vem muito cheio de muitas coisas, né? Só que é importante, quando estarmos diante do Senhor, nos esvaziar de tudo aquilo que é externo. Então, tem muita coisa na nossa cabeça que não vai dar para ser resolvido hoje. Então, peça o Espírito Santo que vem esvaziar o seu coração, a sua mente, porque hoje basta a sua própria preocupação. Se já está à noite e você não vai poder fazer mais nada para resolver aquela situação, aquele problema, pagar aquela conta, então se entregue ao Senhor e deixe que isso você resolve amanhã, tá? Então, serenidade interior, esvaziar-se, tá? Das preocupações externas. O silêncio exterior, né? Quando você for orar, fazer a sua oração pessoal, é importante
Não se dispersar com os barulhos exteriores. A gente sabe que nem sempre é possível. De repente você mora numa casa onde tem muito barulho, de repente o seu horário de orar é um horário em que todo mundo está em casa, ou é um horário em que ou você mora numa rua muito barulhenta, né? Então, vez ou outra, você escuta barulhos muito altos, né? Não barulhão. Então, assim, mesmo assim, é importante você se ater na oração. Permanecer diante do Senhor, permanecer na presença do Senhor, independente do barulho que você ouvir. Porque se todas as vezes que a gente ouvir um barulho, a gente for parar para ver quem foi, aonde foi, quem é, a gente acaba se dispersando e aí não sabe aonde parou na oração, como vai voltar, se vai voltar, perde-se a sintonia da oração, né? Silêncio interior. O silêncio interior é um encontro consigo mesmo, a partir do olhar de Jesus. É na oração pessoal que Jesus nos revela quem somos. Porque muitas vezes, irmãos, nós achamos que somos alguém e nós nos fazemos de alguém que não somos verdadeiramente. Então é Jesus que, a partir do seu olhar, nos mostra quem somos, nos mostra as nossas fragilidades, nos mostra a maldade que está no nosso coração, nos mostra às vezes a nossa hipocrisia. Então esse silêncio interior, calar-me diante do Senhor, é importante para que eu ouça de Jesus quem eu sou, para onde vou. Então essa é a importância do silêncio interior. Santa Teresa d'Ávila, ela fala assim, mira que telemira, que é a língua dela, né? A língua materna dela. Mira que telemira, ou seja, olha quem te olha. Então, nesse momento de silêncio interior, eu estou olhando quem me olha. Eu estou contemplando aquele que me olha. Jesus olha para mim e eu olho para Jesus. E o olhar dele me diz tudo. E o olhar dele me cura, e o olhar dele me toca, e o olhar dele me acolhe. Então, no momento da sua oração pessoal, olha para Jesus. Esquece quem está lá fora, quem está fora do seu quarto, quem está na sala, na cozinha. Esquece da hora. Olha para Jesus. E dá-se conta do valor, né, da importância. Para a sua oração pessoal ser persistente, constante, você precisa ter em mente que eu preciso. Hoje eu não estou bem, mas eu preciso falar com Jesus. Hoje eu tenho tanta coisa, mas eu preciso falar com Jesus. Eu tenho um encontro marcado com Ele. E se eu não for, Ele vai ficar me esperando. Porque Jesus nos espera. Então nós precisamos ter a ciência e a noção de que eu preciso falar com Jesus todos os dias. Isso é importante para o meu crescimento. Jesus tem algo muito bom para me falar hoje. Eu não posso deixar de me encontrar com Jesus hoje. Então, é importante. Assim como adorar Jesus, a oração pessoal é importante. Não é uma escolha, tá? Intercessores. Não é uma escolha. É uma regra. O intercessor, ele precisa estar diante de Jesus no Santíssimo Sacramento. E ele precisa falar com Jesus todos os dias na oração pessoal. Certo? Pedir a presença do Espírito Santo. Nós sabemos que nós não podemos nada sem o Espírito Santo. Até mesmo a nossa oração é necessário pedir o Espírito Santo, porque nós não sabemos como orar, já diz a palavra de Deus. Então eu preciso pedir, eu preciso clamar essa força do alto que me ajude a estar na presença de Jesus, que me ajude a me concentrar, a não me dispersar, que abra o meu coração, que quebre todo o gelo, para que eu esteja verdadeiramente entregue, totalmente inteira diante de Jesus. Porque Jesus não se dá pela metade para nenhum de nós. Então nós não podemos nos dar pela metade a Ele. Ele quer tudo de nós. Assim como Ele dá tudo dele, Ele quer tudo de nós. Então na oração pessoal nós precisamos dar tudo a Jesus. Certo? E depois, está perseverante na sua oração pessoal, ótimo. Você vai fazendo a avaliação dessa oração no seu cotidiano. Porque o encontro com Jesus, quando Jesus entra na nossa vida, Ele transforma. Ele muda tudo. Ele nos faz pessoas melhores.
Então, se eu estou orando todos os dias, perseverando todos os dias, eu não estou conseguindo evoluir, eu não estou conseguindo ser forte em Deus, eu não estou conseguindo perdoar, eu não estou conseguindo amar, eu não estou conseguindo reconhecer as minhas fraquezas, eu não estou conseguindo me levantar dos meus pecados, das quedas, então é sinal de que tem alguma coisa errada. Porque a oração pessoal, a intimidade com Deus, esses alicerces são justamente para quê? Para me fortalecer, para me fazer seguir adiante. Mas se eu vejo que eu estou orando todos os dias e eu empaquei ali, como diz a minha avó, nem anda e nem desanda, então eu preciso rever. No que eu estou errando na minha oração pessoal? Tem alguma coisa bloqueando aqui. Tem alguma coisa aqui fazendo com que eu não dê passos. Então, aonde que eu estou errando? Então, você vai pedir o Espírito Santo para te mostrar, para te revelar onde você precisa melhorar na sua oração pessoal. O que você está fazendo de errado. Talvez é a dispersão, talvez é o desânimo, né? Mas a oração pessoal, ela faz com que nós sejamos pessoas ungidas, né? Ela nos leva, nos faz querer nos dar para os outros, nos faz querer pregar a palavra de Deus, falar de Deus, conhecer a Deus. Então, se eu persisto na oração, eu persisto desanimada, eu persisto parada na minha vida espiritual, na minha vida pessoal, na minha vida familiar, então tem alguma coisa errada, que a gente precisa rever o que está acontecendo com a nossa oração pessoal, certo? O terceiro alicerce é o sacramento da reconciliação, o sacramento da confissão. O sacramento da confissão, tem pessoas que se confessam todo mês, tem pessoas que se confessam uma vez por mês, de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses. O que é importante no sacramento da reconciliação? O arrependimento. Você pode se confessar todo mês. Se você não está arrependido, você está indo diante do sacerdote só contar o seu pecado, sem nenhum propósito de mudança, sem nenhum arrependimento, não vai dar em nada. Então, o sacramento da reconciliação, você precisa se arrepender e firmar o propósito de que eu não vou mais cometer esse pecado. Isso não significa que você não vai mais cair nesse pecado, infelizmente. Porque mesmo com firme propósito, às vezes a gente acaba caindo no mesmo pecado. Mas o compromisso que você faz com Deus, o desejo de mudança, o arrependimento faz valer o sacramento da confissão, certo? Santo Agostinho nos diz assim: o Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Então Deus nos criou do nada. Deus nos criou da vontade dele, do sonho dele, do amor dele. Mas para nos salvar, Deus precisa da nossa ajuda. Então, sem a nossa atitude livre e decidida de recorrer ao perdão, ou seja, se eu não me importo em ir lá me confessar, se eu não me importo com o perdão do Senhor, se eu não me importo com a misericórdia do Senhor, então como que Deus vai fazer para nos salvar? Sem a nossa atitude livre e decidida de recorrer ao perdão de Deus e de nos converter, lembra que eu falei? O firme propósito de não cair mais nesse pecado. Deus não pode nos salvar. Porque para nos perdoar, eu preciso reconhecer que eu errei. Para Deus derramar sua misericórdia sobre mim, eu preciso reconhecer-me miserável e necessitado dessa misericórdia. Então, se nós vamos confessar e chegar lá, nós vamos justificar, mas eu fiz isso porque fulano falou aquilo. Não, a confissão é muito simples. Padre, eu pequei, eu fiz isso, isso, isso e isso, eu estava consciente, não consegui resistir, pronto. É você falar o seu pecado. Não vai justificar o seu pecado, irmão. Fale o seu pecado. Você vai contar para o padre o que você fez, tá? Você não precisa falar quem te falou aquilo, por que você fez. Não, fala apenas o que você fez. Eu pequei nisso, nisso, nisso e nisso, tá?
E aí nós temos os pecados veniais, que são os pecados que nós consideramos menos graves, né? Que todo mundo comete esses pecados. E os pecados mortais, que são os pecados graves, certo? Só que, irmãos, a gente precisa se preocupar com os veniais. Porque de pecado venial a pecado venial, o que acontece? Eu chego no mortal. Então, o pecado é pecado, tá? Seja ele pequeno, seja ele grande, é pecado. E você vai chegar no grande quando você começa a cultivar os pequenos. Então, vamos buscar uma vida reta diante do Senhor. E se errar, nós temos o sacramento da reconciliação. Vá diante do sacerdote e fala: eu errei, mas eu não vou mais pecar nisso. Eu não vou, eu não quero, eu não desejo viver nesse pecado. Reconhecer que você quer a misericórdia do Senhor, tá? Mas para uma boa confissão é necessário você se preparar. Então examine a sua consciência, se arrependa, faça esse propósito de não mais pecar, e aí vai e se confessa. Depois que o padre te der a absolvição, pode ser que ele passe uma penitência ou não, você faça. E aí nós temos 2 tipos de pecado aqui que eu vou explicar. O pecado esquecido é aquele pecado que você vai, isso acontece comigo de vez em quando. Você vai, aí você fala: vou falar isso, tem que falar isso. Aí chega lá, você fala tudo, menos aquele pecado que você ia falar. Você esqueceu, você ficou tão preocupado, tão nervoso, porque a confissão nos deixa nervoso. Eu não sei vocês, mas me deixa bastante nervosa. Então, você esqueceu. Quando você tá saindo, chegou em casa, falou: meu Deus, eu não lembrei, não falei esse. Então, esse pecado é perdoado. Já o pecado em que você fala assim: esse padre aí, eu não posso confessar esse pecado com ele, porque ele me conhece. E aí você finge que esqueceu ou não falou esse pecado pro padre, ele não é perdoado, tá? Então, assim, aquilo que não é reconhecido não é redimido. Então, se você não confessou o pecado, esse pecado porque você não quis ou porque você ficou com vergonha, ele não é perdoado na confissão, tá? Apenas aquele que você esqueceu, né? Inconscientemente você esqueceu. A palavra de Deus é o 4º alicerce. Não só conhecer, mas viver a Sagrada Escritura, irmãos. Mais do que as nossas palavras, vêm as nossas atitudes concretas. A gente não vive só de palavras. Não adianta você falar: eu te amo, 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 e você fazer ao contrário do que você está dizendo, né? A própria palavra de Deus diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor chega ao reino dos céus. Porque as palavras, elas são vazias. Então, não é pregar a palavra de Deus, simplesmente é vivê-la. Então, vamos buscar viver a palavra de Deus. Vamos buscar viver aquilo que nós pregamos. Vamos buscar viver aquilo que muitas vezes a gente quer que o outro viva. Porque a palavra de Deus, irmãos, se ela chegou na sua vida, ela é para você primeiramente, ela não é para o outro. Depois que ela transforma a sua vida, depois que ela transforma a sua forma de ver, de sentir, de agir, então você está cheio dela, então agora você transborda para o outro. Mas antes de se transbordar, você precisa se encher, né? O que não está cheio não transborda. Então, a palavra de Deus, você precisa mergulhar na palavra de Deus, orar com a palavra de Deus, observar aquilo que a palavra de Deus está te dizendo. E aqui nós vamos ver alguns passos que é para a Lectio Divina. E aqui está falando sobre a oração, né? Esse 4º alicerce é a oração. É a oração com a palavra de Deus. A leitura orante da palavra de Deus. Então, algumas pessoas fazem Lectio Divina e às vezes a gente acha: mas isso é só para pregador, é só para formador. Não. O intercessor, principalmente o intercessor, precisa fazer a Lectio Divina. A leitura orante da palavra. Então,
quando você for fazer a sua leitura, peça ajuda ao Espírito Santo para que ele abra a sua mente, o seu coração, para que ele te ensine a estar diante do Senhor, para que ele abra os seus, para que você leia aquela palavra à luz, né, do Espírito Santo. E aí você vai ler a palavra, vai meditar. E meditar é você olhar a palavra e você perceber o que essa palavra está me dizendo. Essa palavra está pedindo para eu perdoar? Essa palavra está pedindo para que eu ame mais o meu irmão? Para que eu volte para o Senhor, para que eu converta o meu coração? Então medite nesta palavra. O que essa palavra está me dizendo hoje? Depois, toda meditação leva à oração. Vocês já perceberam? Quando você está meditando ali na palavra e você reconhece que aquela palavra está dizendo, olha, Anilma, você precisa perdoar fulano. E então você começa a orar. Você vai dizendo, Senhor, realmente eu preciso perdoar fulano. Eu preciso me tornar uma pessoa melhor. Eu preciso voltar, eu preciso me converter. E aí você vai orar ao Senhor com essa palavra. Sabe? E depois, a oração, sabe quando você ora em vernáculo, depois você ora em línguas, e aí chega o momento em que a oração te leva a contemplar, te leva ao silêncio. Então, quando é bem feita a leitura da palavra, a meditação, a oração vai te levar a contemplar. E esse momento da contemplação é um momento em que você não tem controle. Quem manda é Jesus. Porque é o momento em que você se cala diante do Senhor e Ele vai encher o seu coração. Ele vai falar com você, Ele vai curar, Ele vai consolar, Ele vai exortar, Ele vai revigorar. Então, esse momento de contemplação. Lembra que eu falei sobre Santa Teresinha d'Ávila? Santa Teresa d'Ávila? Olha quem te olha. Porque aquele que te olha é capaz de fazer todas as coisas. É o Deus do impossível, tá? E depois que o Senhor encheu o seu coração, que Ele te transformou, que Ele fez uma obra nova na sua vida, nesse momento do silêncio, da contemplação, então Ele vai despertar no seu coração o quê? O desejo de agir. Então, aquele que eu não perdoava, eu vou perdoar. Perdão não é decisão, perdão não é sentimento, é decisão. Então depois, é um exemplo, tá? Só o exemplo que eu estou dando sobre o perdão, mas tem muitas outras situações. Então depois que o Senhor encheu o meu coração e falou que você precisa perdoar, eu vou me decidir a perdoar essa pessoa, a entrar nesse processo de perdoar, tá? Então, a leitura orante da palavra de Deus é um alicerce importantíssimo. Todos os alicerces são importantes, tá? Então, é importante também ter constância na oração da palavra, tá? Na leitura orante da palavra. É importante ter a constância, né? Um encontro com Deus todos os dias. Um encontro com a palavra de Deus todos os dias. E aí nós temos o quinto alicerce, né? Que é a meditação e a recitação do Santo Rosário, né? A recitação e meditação do Santo Rosário. Que é esse caminho que nós fazemos pela vida de Jesus, né? Através do Santo Rosário nós meditamos o nascimento, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus, né? Através do Santo Rosário nós sentimos os sentimentos de Jesus, nós passamos, caminhamos, passeamos pela vida de Jesus juntamente com Nossa Senhora, né? Nós adentramos no mistério da vida do Senhor. Então, todos os grandes santos veem o Santo Rosário como uma arma contra o inimigo, uma arma de combate. E de fato é, né? Porque através do Santo Rosário, nós nos aprofundamos mais no mistério da vida do Senhor. E isso nos torna mais íntimos a Ele. Isso nos torna mais ligados ao Senhor, né? Mais apaixonados por Ele. Então, é uma arma forte contra o inimigo. E através da recitação e meditação do Santo Rosário, nós vamos pouco a pouco adentrando nos sentimentos de Jesus, nos sentimentos de sua vida, nos sentimentos da vida, da vida de Nossa Senhora. Então, e é um caminho que nós não trilhamos sozinhos, né? Ela vai conosco. Então, é um caminho que nós
trilhamos com Nossa Senhora. Tem um livro, As Glórias de Maria, que diz que Nossa Senhora, ela quer ensinar Jesus, ela quer nos ensinar a gerar Jesus no nosso coração, como ela gerou no seu ventre. Então, que nós possamos, através da prática, dessa prática de recitar e meditar o Santo Rosário, que nós possamos permitir que Nossa Senhora nos ensine a ser dóceis ao Espírito Santo, nos ensine a gerar Jesus em nosso coração, nos ensine a amar e a desejar Jesus e nos ensine a amá-la, nos ensine a nos aproximar dela, a chamá-la de mãe, a perceber que somos pertencentes a ela. Jesus nos deu a ela e deu ela a nós. Então, que nós possamos, através do Santo Rosário, lutar contra o inimigo, combater o bom combate com o nosso rosário, mas também crescer nessa intimidade com a Virgem Maria e com Jesus Cristo, certo? Então, a recitação do Santo Rosário é também um alicerce importantíssimo para a vida do intercessor, certo? Se você pode meditar um rosário por dia, amém. Se você pode meditar um terço, amém. Desde que tanto o rosário como o terço seja bem meditado, tá? Senão vai virar só uma oração repetitiva. Ele necessita ser meditado. É adentrar nos mistérios da vida de Jesus. É sentir o que Jesus sentiu. É viver o que Jesus viveu. Certo? E o sexto e último alicerce é o jejum, tá? A igreja reconhece o valor e o significado profundo do jejum para a espiritualidade cristã. O quinto mandamento da igreja nos orienta a jejuar, a abster-se de carne, conforme manda a Santa Mãe Igreja. Isso está no Catecismo, lá no parágrafo 2043, certo? Olha só, o jejum, a igreja pede que nós jejuemos nas quartas e sextas, certo? Jejuar, abster-se da carne, certo? Do alimento, mais precisamente da carne. E às vezes a gente fala assim, tem pessoas que falam assim, eu vou fazer jejum da TV, eu vou fazer jejum do chocolate, eu vou fazer jejum da internet. Isso não é jejum, isso são mortificações, certo? Jejum é você abster-se do alimento, abster-se da carne. Isso é jejum. Quando eu falo assim, eu vou abster-se da TV, eu vou jejuar da TV, não vou ver televisão por uma semana. Eu não estou jejuando, eu estou fazendo uma mortificação, tá? Então, tudo aquilo que não é alimento é mortificação, não é um jejum, tá certo? Só pra gente entender. E o que acontece? O jejum, nós devemos fazer o jejum não simplesmente parar de comer, mas também orar durante o jejum, permitir que a nossa alma se torne sensível à presença do Senhor, de forma que o Espírito Santo ele possa trabalhar em nós durante esse tempo de jejum, que ele possa nos mostrar aquilo que não estamos vendo, que ele possa nos fazer ver aquilo que talvez esteja sob um véu. Então o jejum ele deve ser acompanhado da oração, e não jejuar simplesmente por jejuar, mas o jejum ele tem um propósito, O jejum é também disciplinar o nosso coração, é disciplinar e fortalecer na intimidade com Deus o nosso coração, a nossa alma. O jejum é para nos disciplinar, nos educar naquilo que é a vontade de Deus, educar o nosso corpo. Quando eu jejuo, eu estou falando para o meu corpo, que o meu corpo me pertence e não eu pertenço ao meu corpo. Então eu não posso ceder às suas vontades. Então o jejum nos disciplina, o jejum nos faz crescer na intimidade, o jejum nos leva a uma maior, uma experiência maior, e mais profunda da misericórdia do Senhor. Então, jejuar é importante, mas é importante fazer bem esse jejum. Senão nós vamos estar fazendo
aquilo que lá em Isaías o Senhor fala, né? Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Senão vai ser só um ato externo. Então, não é só rasgar as suas vestes, mas é rasgar o seu coração. É colocá-lo diante do Senhor, sabe? Então, jejuar não é só rasgar as vestes, é rasgar o seu coração. Ele não deve ser apenas um ato externo, mas principalmente interno, né? Uma transformação interna. Por isso que o Senhor fala, quando jejuares, lave a sua cabeça, né? Não demonstre que você está jejuando, porque é algo que você está fazendo para Deus e não para as pessoas. Tudo bem? Então, são esses 6 alicerces, tá? Adoração ao Santíssimo Sacramento, a nossa oração pessoal, o sacramento da reconciliação, que é a confissão, a leitura orante da palavra, a meditação do Santo Rosário e o jejum. São práticas espirituais que são importantes na vida de todo intercessor. Isso nos mantém de pé, isso nos mantém de pé na brecha, firmes na brecha, né? Isso nos mantém sensíveis àquilo que é a vontade do Senhor, abertos àquilo que é a vontade do Senhor, tá certo? Então, essa é a nossa formação de hoje. Eu quero deixar essa reflexão para vocês, né? É uma reflexão que está aqui nesse livro, que quem puder adquirir esse livro, é um livro maravilhoso, tá, gente? É do Círio John, que ele fala o seguinte: a intercessão como ministério não significa fazer algumas orações de petição de vez em quando. Vai muito além disso e envolve uma decisão a longo prazo de defender uma causa com Deus. Significa literalmente deter-se na brecha. Então o intercessor ele está defendendo uma causa, a causa de Deus. Isso é lutar pelo reino, né? Então não é meramente você rezar de vez em quando. O intercessor ele não reza de vez em quando. O intercessor ele reza de quando ele acorda e quando ele adormece, né? Até quando ele adormece. Então vamos pedir ao Senhor nesta hora que nos dê a graça, né? De permanecer na brecha, de fazer a vontade dele. Então, que você possa... Eu vou iniciar essa oração e vou encerrar o vídeo. Você pode continuar a sua oração, tá bom? Então, assim, Senhor, nós queremos te pedir a graça, a força, para que nesta hora a sua misericórdia nos alcance e que o teu Espírito Santo, Senhor, possa nos ajudar a permanecer na tua presença, a permanecer na tua vontade, a fortalecer em nós o teu amor. Senhor, que o teu Espírito Santo possa nos revelar a tua vontade a nosso respeito, nesse ministério ao qual somos chamados. Então nos fortaleça, Senhor. Nos fortaleça na tua vontade. Nos fortaleça na tua presença, agora e para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.